Pelo que vimos ultimamente, já temos no Brasil 3 grandes exemplos de SAF, pelo menos, tem outros aí em andamento que eu tenha conhecimento, que são o Cruzeiro, que foi investido pelo Ronaldo Fenômeno, o Botafogo pelo John Textor e o Vasco da Gama pelo fundo 777 Partners. E aí, analisando esses 3 cases, a gente consegue fazer uma divisão de águas entre o que é vantajoso e desvantajoso na criação de uma SAF. Por exemplo, quem investe numa SAF, ele busca rentabilidade. Ou seja, se o John Textor investiu 500 milhões no Botafogo, ele quer uma rentabilidade de 500 milhões. Pode ser a curto, médio e longo prazo, mas ele quer rentabilizar os 500 milhões. Ele vai acompanhar de perto. E como ele comprou a maioria das ações, ele é o dono da marca Botafogo. Ele é o dono da SAF Botafogo. Então, cabe a ele, não mais aos dirigentes do clube ou associados do clube, através do seu conselho, as decisões sobre o futebol. E essa é uma grande desvantagem que eu vejo na SAF, a longo prazo, que pode haver uma desassociação da marca Botafogo com a sua torcida, porque as decisões vão ser do investidor e do dono do investimento, que na maioria das vezes pode não acompanhar os desejos ou os anseios do torcedor. O Vasco, por sua vez, também passa pela mesma situação. Ele vai ter que pagar 20% da sua receita para pagar a dívida do Vasco, que não é pequena, e o Cruzeiro, então, nem se fala que a dívida é monstruosa. Onde é que está o X da questão? É que o investidor, como ele vai ter facilidade de tomada de decisão, porque ele é o dono, né? Ele não tem que submeter a conselhos, a comitês, ou seja lá o que for. Ele toma as decisões de comprar, vender atleta, reduzir folha de pagamentos, reduzir estrutura para rentabilizar o capital, independente se aquilo vai gerar ou não resultados no futebol. Esse é o grande problema que eu vejo daqui para frente. Mais ainda, e que é um negócio interessante, é que muito tem se falado, né? Cruzeiro, Botafogo e Vasco hoje são milionários. Será? Vejamos então, qual é a finalidade aí do investimento do Botafogo? Né? O Textor vai investir 500 milhões no Botafogo, o fundo Partner vai investir 700 milhões lá no Vasco, e o Ronaldão também, outro montante, mas parte disso, né, vai ter que garantir o capital de giro para a SAF funcionar a partir de agora. Né? Vocês imaginam que quando você joga um ativo para dentro da SAF, e o ativo, estou falando de 30, 40 jogadores, se considerar mais a base, mais toda a estrutura de futebol, que tem aí, dependendo do tamanho do clube, de 1 a 5, ou até 20 ou 30 milhões de custo mensal, isso tem que ser custeado. Obviamente você tem as receitas do outro lado, mas pensa que você só pode contar com 80% das receitas, não com 100%. E esses 80% tem que rentabilizar o teu investimento de forma a pagar a dívida da operação, a pagar os investimentos, você vai ter que fazer investimento em jogadores, senão você não tem um time à altura para gerar receitas necessárias, e ao mesmo tempo você rentabilizar o teu capital. E o que acontece? Estou milionário? Não, quem está milionário é o Textor, quem está milionário é o fundo. O Vasco e o Botafogo e o Cruzeiro, eles têm sua situação regularizada. A partir de aqui, eles começam tudo do zero. Só para fazer um exemplo, imagina o Flamengo em 2012, quando tomou essa decisão, é mais ou menos parecido. A partir daquele momento, o Flamengo passou a pagar em dia todos os seus compromissos e a quitar a dívida, a reduzir a dívida. Que é isso que está acontecendo com esses clubes. A partir dali, o Flamengo não ganhou título por 7 anos, porque não tinha dinheiro para investir. Então, pensem dessa maneira
e não se deixem levar pelo oba, oba, estamos milionários. Não, não é bem assim.